Ora bem, Rui Rocha versus Rui Tavares. A batalha de Ruis. Está no Discord. Decisão 25, boa noite. A caminho das eleições, recebemos agora dois partidos que podem vir a desempenhar um papel no desbloqueio de uma governação à esquerda ou à direita. Estão connosco Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Rui Tavares, do Livre. Está estranho o Rui aqui. Rui Rocha terá a primeira intervenção. Rui Tavares ficará com a última. A imagem está bem esquisita. Não está. Bom debate. Vamos começar pela situação internacional de Rui Rocha. Uma das principais implicações para o país é a questão da defesa. Também está ligada às incertezas da guerra da Ucrânia. São ambos europeístas, apoiantes da Ucrânia. Segundo o novo programa da Daniel, o partido é a favor de uma revolução tecnológica nas Forças Armadas que possa contribuir não apenas para o reforço da segurança, mas também para o desenvolvimento económico do país. Daí defender uma maior especialização tecnológica e, portanto, para ver se percebi, ao invés de armas tradicionais, balas ou bombas, aí ele quer dedicar-se à ciberdefesa, à tecnologia geoespacial, à aeronáutica, é isso? É isso mesmo. A situação internacional abre-nos um enorme desafio, por um lado, mas também uma enorme oportunidade. Portugal é um país que hoje tem uma economia com um perfil ainda de pouco valor acrescentado e esta questão da defesa, com toda a necessidade de investimento adicional que é evidente que temos que assegurar nos próximos anos, pode ser também essa oportunidade para a nossa economia ter aqui uma evolução muito determinada, precisamente para tecnologia, para a cibersegurança, para tudo aquilo que as pessoas às vezes pensam quando estamos a falar de defesa, que estamos a falar precisamente do que o João disse, material de guerra. E não é isso, e não é apenas isso, e não é só isso, claramente. Okay. E, portanto, mas também defende isso, ou seja, Portugal tem compromissos... Já percebemos, de facto, para com isso. Nomeadamente no quadro da NATO, a Cimeira em Washington no próximo mês de julho vai fixar novas metas. O que é que devemos responder nessa altura, se isso acontecer? Não compramos mais armas? Portugal terá, obviamente, que assumir as suas responsabilidades no contexto internacional, quer das instituições onde está, quer também da União Europeia, e isso implica que tínhamos que fazer esse caminho. Agora, eu sublinho sobretudo a questão do investimento e da oportunidade, porque às vezes pergunta-se, mas isso implicará cortes, algum tipo de, enfim, de termos um país que não pode correr questões que são essenciais? Não, de todo. Não me parece que seja assim. Parece-me que é mesmo uma oportunidade. Nós podemos, com este investimento, ter um retorno muito elevado e fazer, sobretudo, que a nossa economia evolua para uma economia de valor mais acrescentado também, tendo em conta este investimento na defesa. Portanto, parece-me que é uma oportunidade que temos que aproveitar e é, obviamente, uma obrigação. Rui Tavares, nesta semana de debates suscitaram-se dúvidas quanto à posição do LIVRE relativamente à NATO. No debate com a AD, a sua líder parlamentar disse que o LIVRE não defende a saída da NATO. Isto depois do Rui Tavares ter falado de uma comunidade europeia de defesa que possa substituir-se à NATO se for necessário. Para clarificar, defende ou não a saída de Portugal da NATO? Eu não. Boa noite, João Paulo Marinheiro. Boa noite ao Rui Rocha. Boa noite aos nossos telespectadores. Bem, há duas pessoas que falam em nome do LIVRE em todos os temas, a Isabel Menos Lopes, e sou eu mesmo, e acho que a Isabel foi muito clara em relação a isso, se calhar mais clara do que eu, que às vezes peco por ser um bocadinho palavroso, mas a questão é esta. O LIVRE não defende a saída da NATO, o LIVRE votou a favor da entrada da Suécia e da Finlândia na NATO num contexto que foi apenas há pouco tempo atrás, mas que era muito diferente do que isto vai ser uma batalha de Ruis, mas vai ser calma. Num tempo normal, a resposta poderia ficar por aqui, tranquila. Não estamos num tempo normal. O mundo mudou, outra vez, e aquilo que nós, no LIVRE, nos recusamos a fazer é dos nossos concidadãos, pessoas que estejam um pouco informadas. Não, as pessoas sabem o que é que está a passar. Sabem que Donald Trump, ele sim ameaça sair da NATO. Sabem que Donald Trump coloca em dúvida garantir, respeitar o artigo 5º ou não. Não, essa decisão não somos nós que a vamos tomar, mas nós temos que estar preparados para a eventualidade dessa decisão ser tomada ou de haver uma omissão à responsabilidade do artigo 5º, que é a coluna vertebral da NATO, a obrigação de ajuda mútua em caso de um ataque nos Bálticos ou na Polónia. Além o PCP defendia a saída da NATO. Isso, território de países da NATO, que deixa esse mesmo artigo 5º numa situação absolutamente paradoxal e inédita. E nós temos de estar solidários com a Dinamarca porque é preciso defender a Europa. É por isso que o LIVRE propõe a criação de uma comunidade europeia de defesa, que é uma ideia antiga e que precisamente porque a NATO foi criada não foi na altura levada por diante, mas que hoje em dia, dentro ou fora da NATO, é absolutamente necessária. E levámos esse tema à Assembleia da República. Aliás, a Iniciativa Liberal votou a favor o Rui a tentar lembrar-se, votámos. Não significa apenas rearmamento. Mas como é que isto...
lá está. Como é que isto se concilia com a questão de não comprar mais armamento nesta altura? Bem, não comprar armamento, por exemplo, aos Estados Unidos... O livro está contra isso. Neste momento, Portugal não deve comprar mais armas. Não. O que nós dizemos é que a Europa tem que fazer alguns investimentos em interoperabilidade e em armamento que seja idêntico para forças armadas europeias. Não deve ir comprar aos Estados Unidos, porque é isso que Trump nos está a querer forçar, e há investimentos que é necessário fazer nos primeiros anos. Se não compramos aos Estados Unidos, compramos a quem? É necessário manter à China ou à Rússia de investimento em defesa que seja pois é isso. Era isso que eu estava a pensar. A economia europeia é 10 vezes maior do que a economia russa. Mas, João, deixa-me dizer uma coisa que é muito importante. Do ponto de vista social, nós discutimos no Parlamento os relatórios de Draghi, Letta e Niinisto foram levados ao Parlamento pelo livro. O relatório Niinisto diz que as famílias europeias têm que estar preparadas com bens, com víveres, com água, para um caso de um evento extremo. Não precisa ser um ataque militar, pode ser uma catástrofe climática. Isso, na Suécia... Então, mas se a França produz, não estás a comprar. Que socialmente tem muitas famílias... Só se o país comprar à França. Significa que o Estado, as freguesias, as câmaras municipais têm que estar preparadas com armazenamento, por exemplo, de materiais de emergência e de sobrevivência para poder chegar às pessoas. Acho que é parvo. Estar preparado. Olha, este edifício que está aqui atrás de si na imagem. Nós sabemos o que fazer em caso de sabotagem, sabemos onde estar resguardados com planos B e C, caso as nossas infraestruturas estejam sob ataque. É toda uma revisão que, sim, também tem oportunidades de fazer investimentos que nós precisamos. Rui Rocha, gerar incertezas também está a guerra comercial de Donald Trump. Os Estados Unidos são o quarto destino das exportações portuguesas. Defendeu uma resposta cirúrgica e assertiva às tarifas de Donald Trump, focado... Sim, mas se calhar não na forma que os Estados Unidos produzem. As hostilidades estão suspensas, mas se forem retomadas, que setores devem Portugal e a União Europeia atacar, concretamente? Que resposta cirúrgica deve ser essa? Okay. Bom, a nossa visão, antes de mais, sobre a questão das tarifas, é que é um erro enorme de Donald Trump. É um erro que prejudica também os americanos, porque as tarifas são impostos e isso significa que os americanos vão pagar mais pelos produtos que importam, mas é também um erro porque o livre comércio tem sido... Olha, como o Rui Tavares está de óculos, eu vou ficar que temos encontrado nas últimas décadas no Ocidente. E não só. E, portanto, sendo um erro, não se deve responder a um erro com um erro. Portanto, eu entendo que a União Europeia deve fazer a tal resposta cirúrgica em áreas bem específicas, a área óbvia, mas que deve ser cirúrgica e, portanto, não deve ser uma retaliação aberta e generalizada, são, por exemplo, os serviços, que é algo que dói, de facto, aos Estados Unidos. Mas eu quero insistir que o resultado final de tudo isto, Trump é um ser instável e, portanto, já vimos as flutuações que tem ao longo de horas, não é preciso mais do que um dia para vermos várias posições. O resultado final de tudo isto deveria ser, na medida em que se consiga recolocar Donald Trump numa perspectiva de bom senso, eliminar tarifas que existem e trazer mais força ao comércio livre. Na medida em que isso não seja possível. Acho que parece o subscritor de Expresso. O que é que acha do pacote que o Governo anunciou para apoiar as empresas? Já disse que tomar medidas de apoio aos setores potencialmente visados seria uma decisão apressada. Foi uma decisão apressada o pacote? No sentido em que tudo isto ainda está muito volátil, as coisas avançam e recuam, põem-se tarifas em cima da mesa, recuam-se tarifas. Eu percebo a necessidade de sossegar os nossos setores económicos, mas parece-me que é mais um anúncio com esse sentido, e já agora também com sentido eleitoralista, provavelmente aproveitando a onda que vivemos, medidas concretas que sejam... Estes debates estão a ser muito marcados e bem por esta questão da guerra, da NATO, da nossa abordagem à defesa. Mas acho que era importante também se falar de outros assuntos, e acho que está-se a dar muita prioridade a este assunto e pouco às medidas do país. Sejam direcionadas especificamente para a situação que vivemos. Portanto, eu acho que porque eu sou um genial, Fantes. Lucros privados, prejuízos privados. Isso obviamente, mas não nego... Mesmo quando não são culpa das empresas. Claro, mas não nego que em momentos como este, se verificarem, haja apoios às empresas. Isso parece-me óbvio em situações de emergência. Aliás, o que estamos a falar também são de programas de financiamento, não estamos a falar do Estado a investir dinheiro nas empresas. São coisas diferentes. Portanto, não vejo um problema especial nisso, mas se fosse por causa da Ucrânia, talvez valesse dos Estados Unidos e das tarifas, talvez valesse a pena esperar mais algum tempo para ver como é que as coisas evoluem nas próximas horas, que elas são muito voláteis. Rui Tavares, o LIVRE alertou para a eventual necessidade de um orçamento retificativo e viu neste pacote propaganda. Porquê? Sim, é muito pouco para se falar sobre estas cenas, mórbido. Talvez devesse abrir uma consultoria, porque é de facto uma área na qual ele tem não só experiência como prejuízo de resultados, porque este programa basicamente foi uma operação de propaganda. Aliás, o próprio Ministro das Finanças vem a dizer agora que não há dinheiro novo neste programa, é tudo linhas que já existiam com outra etiqueta. Ora,
se queremos falar a sério, temos que perceber que quando estas tarifas, algumas já estão em vigor, mas quando as outras passar a suspensão de 90 dias, provavelmente uma das primeiras coisas que vamos ter de discutir no próximo Parlamento é precisamente se precisamos de um orçamento retificativo ou não e para quê. Porque também acho que apoiar empresas para ser o contribuinte português a pagar as tarifas que têm que ser pagas pela economia americana, isso não é justo. Mas, por exemplo, uma empresa que justificadamente e documentadamente tivesse que despedir alguém no setor vitivinícola, na cortiça, nos moldes... Ai, mano, eu detesto a CNN, mano. É sempre a mesma coisa. Pá, os assuntos dos debates têm sido sempre os mesmos. Já estão a falar dos combustíveis agora. Este debate está a ser muito tranquilo, tá? Mas isto já se previa que fosse tranquilo, este debate. Não, que não fosse assim. Que não fosse nada de por aí além. Moldes, na porcelana, na cerâmica, e que prove que é por causa das tarifas nos Estados Unidos, mas que daqui a um ano pode estar a exportar para a China, para a Índia, para o Brasil, e os mesmos funcionários são necessários para fazer essa transição, os mesmos comerciais, os mesmos juristas, os mesmos contabilistas, as pessoas do trabalho mantém-se, mas das vendas e da exportação é coisa. Aí vale a pena nós apoiarmos a internacionalização dessas empresas para diversificar, não para manter maus hábitos, mas precisamente para elas terem mais áreas para as Concordo com o Rui aqui. Vale a pena. Vamos olhar para as vossas propostas sobre futuro, para a IEL, a visão de futuro, para os jovens é que consigam preparar as suas reformas, porque está preocupada com a sustentabilidade da segurança social, Rui Rocha. Para isso propõe a criação de contas de poupança e de investimentos isentas de impostos, mais concretamente, investir até 20 mil euros por ano com isenção total de impostos sobre juros, dividendos, mais-valias. Porque é que este modelo seria mais sustentável do que o atual? Bom, nós temos uma situação na segurança social e, antes de mais, deixe-me dizer que as reformas em geral em Portugal, as que já estão a pagamento, são reformas baixas. Eu acho genuinamente que esta situação das tarifas vai ser mais positiva do que negativa. Porque isto é mesmo literalmente aquilo que estás a dizer, Pina. É um abre-olhos para a Europa. Nós éramos extremamente dependentes dos Estados Unidos da América e estamos a perceber que agora não podemos ser assim tão dependentes. E, portanto, termos a nossa independência só nos vai trazer coisas positivas, no meu entender. País com dificuldades económicas que foram sendo desenvolvidas ao longo de muitos anos por políticas erradas. Ora bem, nós, em primeiro lugar, queremos que as pensões que estão hoje a pagamento sejam totalmente garantidas e que a fórmula legal de evolução dessas pensões seja também respeitada na íntegra. Aliás, essa fórmula integra o crescimento económico. Mas portanto, a questão é que as tarifas do Trump não beneficiam o povo americano, porque o povo americano vai pagar mais. Portanto, não beneficiam em nada. São só uma manobra estúpida, económica, que não se vai traduzir em nada de positivo. Aliás, provavelmente, se o Trump tiver sorte, não o faz ser impeached. Económica, honestamente, também para que as pensões que hoje estão a pagamento sejam elas próprias pouco também faltaria. Melhoradas. É por isso que a Iniciativa Liberal insiste muito na questão do crescimento económico. Mas temos um problema. Qual é esse problema? Quem hoje está no mercado do trabalho, tem 30, 40, 50 anos, tem à frente, quando chegar a sua vez de ir para a reforma, um enorme problema. Exemplo, quem tem hoje 30 anos de idade, quando chegar à idade da reforma, de acordo com as previsões disponíveis, terá a sua primeira pensão, corresponderá a cerca de 40% do seu último salário. Que é grande vergonha. Quer isto dizer, por cada 1.000 euros de salário que essa pessoa tivesse, vai ter 400 euros de reforma. Ora, isto é uma tragédia. Não, imagina, Mel, elas beneficiam os empresários americanos. Agora, o povo americano, zero. Não é acredito, é factual. Claramente, os produtos vão aumentar o valor e os americanos é que vão pagar esse valor. No sentido da perda de rendimento de um momento para o outro das pessoas. Isto só vai trazer dinheiro para os empresários e acionistas amigos do Trump. É a única coisa. É isto que está o consumidor americano está fodido. No curto prazo, dar instrumentos às vai pessoas para que emprego. elas próprias possam constituir a sua até isso acontecer. E também permitir que as empresas onde essas pessoas trabalham possam reforçar essa poupança com um investimento que é, do ponto de vista fiscal, será que os produtos vão aumentar o valor? Com vantagem fiscal. E, por outro lado, olhar para a segurança social e avançar com uma reforma da segurança social que permita que aqueles que hoje estão a contribuir continuem a contribuir, obviamente, para aqueles que já estão a receber, mas, ao mesmo tempo, que haja a possibilidade de constituírem a sua própria poupança na segurança social para o futuro. Deixe-me só dizer, para concluir, que é muito importante para a Iniciativa Liberal. É que qualquer modelo, incluindo este que nós propomos, que nos parece trazer sustentabilidade à segurança social, depende sempre de crescimento económico. Com estagnação económica não há
modelo de segurança social que seja sustentável. Claro. A crítica que é feita ao modelo proposto pela IEL, que se baseia em propostas já em vigor no Reino Unido ou nos Estados Unidos, é que este modelo não privilegia, de certa forma, os trabalhadores com mais baixos salários e com situações laborais mais precárias. É um modelo que pode descartar uns e privilegiar outros? Não, de todo. Agora, vamos lá ver. Foi sim, senhor Miguel. Vamos ter essa visão. Segunda-feira à noite, acho eu. Fui lá com um amigo meu. Conseguem ter mais comprar um micro-ondas. Podem ter instrumentos para constituir. Ou seja, Porquê? se esses puderem, os outros poderão na medida dos seus rendimentos. Aquilo que temos que procurar é aquilo que eu disse. Crescimento económico para que todos tenham, em Portugal, condições de vida adequadas, para que não tenhamos o tal país de salário de 1.000 euros, de salários baixos. Isso sim é inaceitável. Certo. E 50 anos depois do 25 de Abril, nós já devíamos ter conseguido pôr o país na posição em que não temos essa discussão. A discussão deveria ser, sim, isto é um bom instrumento a que a generalidade da regra geral ande por aí. Aceder, porque os níveis de rendimento como já estão qualquer pessoa no nível normal adequado e que nós desejamos. Eu acho piada que as pessoas ficam bué surpreendidas quando me veem na rua. Tipo, por acaso agora neste fim de semana estava à frente do Bubble Time na Expo, sabem, ali naquela cena de Bubble Tea. Estava lá com amigos meus lá à frente e houve um bacana que me abordou, até ia de viagem para a Espanha, abordou-me, pediu uma fotografia e o gajo ficou tipo chocado que eu estava ali. Mano, imaginem, eu vivo em Lisboa, é normal. É normal eu existir em sítios, tipo, não é assim, não é nada de estranho eu não estar em locais. É perfeitamente normal eu existir em qualquer sítio, tipo, é normal se as pessoas me virem na rua, tipo, não é estranho. Mas por acaso o pessoal teve essa reação. No concerto do Plutónio foi igual. Houve um bacana que me abordou à porta da casa de banho e disse: Tchi, estás aqui? Eu assim, mano, pois. Imagina, yeah. Rui Tavares está a falar a proposta de uma conta poupança. Onde é que eu hei de estar? 5.000 euros por cada bebé que nasce em Portugal, para ser posta a render Lisboa até à maioridade. Já vinha no programa eleitoral do último. Foi uma proposta que levou também à discussão na especialidade do último orçamento. Não é essa expressão, não me estou a lembrar. 425 milhões ano. Não, mas não foi dentro da casa de banho, foi cá fora. Das grandes fortunas e das grandes heranças. Dentro da casa de banho é só estranho. Quem é que tem direito a aceder ao dinheiro aos 18 anos? Nós achamos que todos os portugueses são, de certa forma, também nossos filhos e filhas, claro, no sentido em que nós temos que cuidar do futuro das pessoas e temos que ter políticas inovadoras que ajudem o elevador social a voltar a funcionar. Duas pessoas com igual talento, com igual capacidade de trabalho, com igual... É que ambos o LIVRE e a Iniciativa Liberal acreditam neste conto da carochinha de que um acredita que a economia vai estabilizar se derem mais dinheiro às empresas e, por conseguinte, os salários vão aumentar. E o Rui Tavares acredita nesta do elevador social, que acha que vai funcionar. Chegam à idade adulta. Uma delas tem apoio familiar, pode comprar os instrumentos com que se lançar na sua profissão. Está bem, malta. E a outra não pode. Estou cá para isto justo? Eu acho que precisamente o Portugal que faz 50 anos da sua democracia é o Portugal que dá instrumentos às pessoas para poderem criar a sua própria oportunidade económica, formar a sua empresa. Mas quem é que tem acesso? Quem tem acesso são as crianças nascidas em Portugal e que atingem a maioridade e cujos pais, cujas famílias contribuem para... E há um período de residência mínimo no país, porque as crianças podem sair do país com os pais e voltar. Evidentemente que há. Portanto, basta nascer cá. É um sistema que é um sistema, aliás, escalonado como o abono de família e que tem o mesmo tipo de funcionamento que o abono de família. Porque nós não podemos entrar aqui numa contradição, que é assumir que o mundo está a mudar. Já, pessoa hoje de manhã. E fazer de conta que ele não mudou. Ou seja, nós estarmos em face de uma possível recessão provocada por uma guerra comercial dos Estados Unidos e depois vir dizer que tudo isto só dá para fazer, como no caso das propostas da IEL, as propostas do LIVRE, muito claramente, elas têm todas financiamento ou na taxação ou então em reverter programas que neste momento são custosos para o Estado, como o IRS Jovem, que só ajuda quem tem os salários mais altos, e nós queremos ajudar todos os jovens, não apenas os que têm salários mais altos, mas, quer dizer, depois dizer às pessoas que isto só se faz se houver crescimento económico. Pior ainda, nós não podemos brincar com a vida das pessoas. E no caso das pensões isso é muito claro. Nós vemos o que é que está a acontecer nos Estados Unidos com os planos de poupança privados para a reforma, os famosos 401ks, que só nos últimos não faria dias, muito mais sentido. E hora a hora, praticamente... Não faria muito mais sentido os partidos de centro se juntarem todos para formar uma coligação fortíssima de centro. Tipo, imaginem, não só PSD com PS, mas, por exemplo, o LIVRE com a IEL e o PAN e o VOLT, todos juntos num bloco gigantesco central para combater o extremismo e o populismo. Claro que ia dar cagada, mas isto era uma utopia fantástica. Os partidos da sensatez.
juntamente com os partidos do sistema. Faria todo sentido. PSD e PS eram um merdume absurdo, sim. Eu acho que ia resultar, na minha utopia. E sabem quem é que vai liderar essa ideia? Eu sei, eu estou a brincar, malta. Eu estou a gozar. Como é que estás, Bruno? Estás bem, meu puto? Estás bacana, meu boy? Praticamente perdem grande parte do seu valor. E, portanto, é apostar as poupanças das pessoas, o futuro das Monarca. Pensões. Agora estou com ideias a Miguel Milhão. O que nós temos que fazer é um reforço da segurança social e não uma reforma. No caso do Primeiro-Ministro, tinha dito que as boas práticas era o Primeiro-Ministro ter-se desfeito da empresa e passar pela gestão de um fundo privado, por exemplo, como Bruno, no pá. Canadá. Que é que temos que combinar aquilo, mano. É muito diferente, porque para já, o Primeiro-Ministro há um de cada vez. E esse Primeiro-Ministro é chefe do Executivo. É muito... Sim, livre é a esquerda e é a direita, supostamente, não é? Mas são partidos que estão mais próximos do centro do que o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP. Não é? Muito claro que ele tem que trabalhar para os portugueses. E, portanto, aqui o que é importante, foi importante na questão da empresa, da esfera familiar de Luís Montenegro, não tem tanto a ver com quem é que a detém num determinado momento. Tem a ver com o facto de que ele sabe quem são os clientes dessa empresa e, mais crucialmente ainda, os clientes sabem que o Primeiro-Ministro sabe. É aquilo que em muitos países, nos países com os quais gostamos de nos comparar e que, de facto, previnem a corrupção porque se adiantam a ela e impedem que haja possibilidades de corrupção ou até suspeitas de corrupção, o que é que fazem? Uma empresa deste tipo, que não é uma retrosaria, é uma consultoria, a iniciativa liberal também. De negócios, ou faz não seria por aí lobby, legítimo, legal, mas que não deve continuar na esfera do Primeiro-Ministro enquanto ele é Primeiro-Ministro, vai para uma gestão profissional independente, como aconteceu ainda agora no Canadá, e depois, quando deixa de ser Primeiro-Ministro, aí o cidadão privado pode retomar a empresa. Isto, crucialmente, deita completamente abaixo toda a argumentação de Luís Montenegro em relação a este caso, que é o que nos trouxe até eleições. Porque não prejudica a família, a única coisa que faz é os clientes sabem que o Primeiro-Ministro não sabe quem é que põe dinheiro na empresa e essa muralha de fogo de informação é absolutamente essencial para termos um país do qual nós não desistimos, em que a fasquia da exigência, da transparência e da responsabilização tem que estar mais alta. Nós não podemos dizer num dia que Luís Montenegro, a cada momento, escolheu a Spinum Viva em vez de escolher Portugal. Foi o próprio Rui Rocha que o disse. E depois passar como cão por vinha vindimada e dizer isto não é nada. Isto é qualquer coisa importante. Há quem não baixa os braços, há quem se conforme. Rui Rocha, queria ouvi-lo sobre esta resposta do LIVRE e restituir o imposto abolido há 20 anos. Rapidamente, o que é que pensa aí ele? Que acaba por ser um investimento para o futuro, que é posto a render até à maioridade. Então, para isso, o PS também não é. Esta proposta é financeiramente irresponsável e socialmente injusta. Financeiramente irresponsável porque trata-se, de facto, de retomar o imposto sucessório com determinadas condições. Isto tem uma consequência. Portugal precisa muito de capital, precisa muito de riqueza. E isto diz uma coisa muito simples. A quem estivesse a pensar em vir para Portugal trazer o seu património, diz, não venham. A quem estiver em Portugal que tenha património, diz, se puderem, tiram o património daqui porque ele vai ser tributado. E há aqueles que têm propriedade, portanto não podem mover o património. No caso de abrir a sucessão, vai provavelmente fazer com que eles tenham que vender rapidamente, indiscriminadamente, para pagar o imposto que Rui Tavares quer. Mas a medida é socialmente injusta, porquê? Pelo seguinte, nós temos uma situação neste momento em que os nossos jovens, a nossa classe média, estão depauperados, enfrentam enorme dificuldade em chegar ao fim do mês, em pagar as contas, a pagar a casa. Então, o que é que o LIVRE propõe? Não é, mesmo que este imposto avançasse, não é pegar na receita deste imposto e permitir baixar os impostos àqueles que neste momento hoje estão a sofrer. Não, é outra coisa. É entregar uma prenda de 5.000 euros em dívida soberana a todos os recém-nascidos. Ora, isto não faz sentido, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista da urgência este debate é o mais tranquilo, em baixar os impostos a quem está a sofrer no país. E já agora eu queria salientar que há aqui um ataque que o LIVRE está a fazer aos jovens portugueses. Já começam os ataques. Agora é que a gente vai... Agora começa a abrir. Não digas isso, Pantos. Vocês agora estão a discutir entre IEL e LIVRE. Bem, isto é os anúncios. Eles têm enormes calos com 5.000 euros. Enormes dificuldades. Hoje, Rui Tavares, não é daqui a 18 anos, é hoje, tem enormes dificuldades. E o que o Rui Tavares quer fazer é que um pequeno benefício que os jovens têm, numa situação de tanta dificuldade em tudo, é
acabar com o regime do IRS jovem e considerar que alguém que ganha 1.200, 1.300 euros é um privilegiado porque tem o IRS jovem e tem um benefício que é inaceitável. Isso não parece de todo razoável. É descabido. Os grandes beneficiários do IRS jovem são aqueles que têm salários bastante mais altos do que isso. Sim, mas e então? Qual é o mal? Mas porquê é que se tem que julgar as pessoas que têm salários mais altos do que isso? Como se isso não fosse... Esse é um problema de quem não tem, não é de quem tem. Quem tem está correto. Quem não tem é que devia... Opa, das duas uma, ou ser ajudado para receber mais ou esforçar-se para receber mais. Pá, é assim, também não vamos estar a mascarar, é aquilo que eu digo, pá. Há muita passagem de pano pelas pessoas que também não sabem negociar salários. A realidade é esta. Claro que há muita precariedade salarial em Portugal, é certo, claro que sim, não digo que não. Mas também há muita malta que não envia currículos, que não se esforça para arranjar melhor. Pá, imaginem, não há milagres. Portugal, os portugueses infelizmente não sabem ser empreendedores. E eu não digo que seja toda a gente e que estejam todos nesta situação, mas há muitos que estão. Epá, e é assim, devia ser alimentada esta ideia de que, pá, esforça-te para conseguires um salário melhor. Eu vejo pelos meus amigos, tenho imensos amigos meus que estão constantemente a enviar currículos, constantemente a ir a entrevistas, até tão bem no trabalho em questão e na minha área que é extremamente difícil e extremamente precária. Os meus colegas saem da faculdade e estão a receber 800 euros ou 900, com uma licenciatura ou um mestrado. E eles estão constantemente à procura de melhor, de mais, melhor, e começaram a crescer mesmo dentro das agências de comunicação. Epá, estão a conseguir melhores condições salariais para eles porque eles se esforçam para isso, meu. Pá, se a malta estiver a dormir à sombra da bananeira, claramente não consegue arranjar um trabalho decente. Isso também é a realidade, pá. E eu sei que há muita passagem de pano. Os políticos não vos vou dizer esta merda, mas vou eu. Pá, mexam-se, meu. Percebem? Mexam-se um bocado. Pá, não fiquem a chorar. Tipo, é que chorar não resolve absolutamente nada. Percebem? É uma parvoíce. Portanto, esta ideia... opá, isso é uma tanga. Isso é uma tanga. Eu tenho colegas meus a receber valores bons, pá. Claro que é adaptado ao cenário português, mas recebem um valor bom. Portanto, essa conversa do não há dinheiro é para inglês ver. Pá, claro que há, como eu disse, há cenários complicados e há setores complicados e há pessoas que recebem mal porque não há dinheiro. Certo, mas também há muita procura e muita oferta de trabalho. É preciso uma malta também se mexer. Se vocês tiverem experiência de trabalho e se forem bons profissionais, o que não falta para aí é trabalhos até para fora, até para trabalhar para empresas estrangeiras. Vêm cá buscar trabalhadores. Eu tenho uma amiga minha que trabalha para fora e que recebe bem e está cá em teletrabalho. Pá, procurem outras condições. Há muitos recrutadores, há muita coisa. Agora também o melhor é a malta se mexer. Pá, é só isso. É só isso. E arranjar desculpas e estar a chorar não vai resolver absolutamente nada. Acho que há muita passagem de pano também, que não deve ser assim. Pá, as pessoas não têm que ser convencidas que são umas coitadinhas. E isso é muito uma ideia de esquerda que a mim me irrita. Pá, não têm que ser convencidas, mesmo que tenham uma situação complicada, mesmo a nível de... Pá, mesmo que sejam pessoas que venham da pobreza, não têm que se convencer que são coitadinhas, pá. Não têm este discurso de esquerda cheira-me a dizer, olha, vocês são uns coitadinhos a vida toda, vão ter que ser ajudados porque não vão sair daí. Pá, isso é errado, meu. Isso é primeiro. Eu não quero estar aqui a ter aquele discurso de gajo de youtuber, como é que se chama? Aqueles tipo gajos dos negócios que dizem, não, vocês podem ficar ricos em menos de nada. Claro que não. É lógico que não é isso que eu estou a dizer. Mas pá, também era importante que a malta, pá, tivesse mais proatividade. E mesmo que não resulte, que a realidade é essa, pode não resultar, podem ir em entrevistas e não ficar, pode haver cenários em que prometem uma coisa, chegam lá e não é. Pá, mas há montes dessas situações. A mim isso já me aconteceu. Eu cheguei a entrevistas e prometeram não sei quantas coisas no papel, depois cheguei lá e não era nada assim. Pá, isso acontece. Agora, também, uma pessoa baixar os braços e vir para casa derrotado também não é assim. Percebem? Eu acho que isso não é a melhor forma de fazer as coisas. Portanto, é isso. Isso seria o melhor conselho que eu teria para as pessoas, meu. Pronto, Ozarti, tu é que estás bem, meu. É isso. E mesmo que não tenha dado frutos, pá, continua a insistir, meu. As pessoas estão habituadas a receber apoio sem esforço, então nem querem procurar por melhor. Pronto. E também não há nada que as incentive, e principalmente enquanto somos jovens, porque eu não estou a pôr a culpa toda em cima das pessoas. Atenção. Que isto devia ser um incentivo, mesmo enquanto vocês são estudantes, meu. Deviam-vos incentivar a serem empreendedores quando vocês são estudantes.
Ou pelo menos a serem mais proativos na procura de trabalho. A irem atrás. É mais importante. E sobretudo, não se submeterem a todas as condições. Porque isso também é um dos problemas. Os portugueses submetem-se a todas as condições. E depois, pá, claro que as empresas vêm, olha, este gajo vem para aqui receber 800 euros e faz este trabalho todo, então para que é que eu vou contratar um gajo a receber 1200? Também não há as próprias empresas não são incentivadas a ter que oferecer melhores condições porque há quem as aceite. Percebem? Pronto, é isso. É complicado. Responsabilidade e aventureirismo. E se queres falar de prendas, então vamos falar não de 5 mil euros. Porra, anda. Eu não estou a dizer isto. Pá, se aquilo que tu estás a depreender daquilo que eu estou a dizer é que os jovens no geral não se mexem, estás a perceber mal aquilo que eu quero dizer. Eu não estou a generalizar. Eu estou a dizer, isto é um conselho específico. A taxa de imigração é elevada. Pá, tudo bem. Agora vais-me dizer que os imigrantes que vêm para cá vêm todos trabalhar para trabalhos qualificados. Não vêm. Não vêm, meu. Muito menos para empresas portuguesas. A maior parte deles já tem trabalhos lá fora e vêm para cá ser nómadas digitais. Portanto, não vêm roubar trabalhos qualificados. Eu estou a falar para vocês, que são o meu público. Grande parte de vocês tem trabalhos qualificados. Ou pelo menos têm um curso superior. São jovens com cursos superiores. Eu não estou a falar para a malta que trabalha, para um senhor de 60 anos que trabalha na construção civil. Não é? Como vocês devem calcular. Até pode haver aí alguns. Mas não é para eles que eu estou a falar agora. Percebem o que eu estou a dizer? Na altura de entrar na vida adulta, vamos falar de 5 mil milhões de euros. Ou seja, 1 milhão de vezes mais aos mais ricos e principalmente às empresas mais ricas. Professor, eu estou constantemente a falar sobre isso. Constantemente, eu já disse isso várias vezes. Imagina, isso tem que haver um plano B. Isto agora não dá. Sabes o que é que eu posso fazer a seguir a isto, que até já está em cima da mesa? Essa ideia. Eu, quando isto deixar de funcionar, eu vou fazer aquilo que outros fizeram por mim para outros. Provavelmente vou trabalhar numa agência de comunicação ou na minha própria agência a agenciar de outros. A agenciar terceiros. E uso o meu expertise que eu juntei ao longo de anos a trabalhar com marcas para ajudar outros criadores de conteúdo a fazerem o mesmo. Pronto. E tiro a minha percentagem como qualquer outra pessoa faz. Pronto, desde que seja sério, mano. Trabalho arranjas. Portanto, isso não é um problema. Pá. Olha, foi o que o Cásio fez, por exemplo. O Cásio também fez a agência dele, formou a agência dele depois disto começar a não dar. Pá, é o que é, man. As pessoas não... Imagina, as pessoas ganham valências ao longo do tempo em que trabalham. Percebes? É o que é, man. Pronto, é isso. E está bom. Está feito. Olha, e o Berg não está assim tão mal quanto a malta acha. É o que eu digo, man. Imaginem, o importante é o pessoal ter ideias. Olha, se isso não der, abro um dojo de karaté e vocês vêm ter aulas comigo. Pronto, está feito. Tirar o curso de instrutor, abro um dojo e pronto. Pá, imagina, as pessoas têm que ser criativas, meu. Ou então faço um conluio disto tudo. Continuo a criar conteúdo, vou agenciando, abro um dojo de karaté e junto dinheiro todo assim. Pá, eu já faço esta merda. Vocês esquecem que eu faço isto profissionalmente há 8 anos. Eu estou a fazer isto full time há 8 anos. Não há assim tantos gajos que façam isto profissionalmente há 8 anos. Há um punhado deles. Percebem? Portanto, é aquilo que eu digo. Eu tenho perfeita consciência que isto é uma cena temporária, não é só para mim. É para todos nós. Quem acha que isto vai durar para sempre, desengane-se completamente. Podem se reinventar as vezes que vocês quiserem. Vai chegar a um ponto em que o pessoal vai cagar para vocês. Claramente. Portanto, se não têm isso na cabeça, se não sabem que a dada altura isto acaba, então, meus amigos, então aí não há milagres, como é lógico. Portanto, olhem, o meu conselho, não só para a malta que produz conteúdo, mas para o resto da malta, é basicamente mexer-se. Pronto, mexam-se. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sei que não tenho problema, não vou ter problemas num futuro trabalho, porque eu sei que sou um gajo trabalhador, sempre fui. E sei que não me importo meter horas. E isso é uma coisa, podem-me apontar tudo e mais alguma coisa. Podem dizer que eu faço conteúdo merdoso, que eu não me esforço não sei do quê, que o meu conteúdo é isto, é aquilo. Podem dizer tudo e mais alguma coisa. Agora que eu não trabalho, isso desculpem, mas não aceito. Não aceito. Porque eu desde que cá estou, que meti horas e horas e que tenho canais e canais e conteúdo, isso não aceito.
Portanto, eu sei que sou esforçado, meu, e vai, isso é o que interessa. O resto é peanut, como diria o senhor Jorge Jesus. Portanto, é o que é, man. É assim. E vocês têm que também ter confiança. Mais do que isso é ter confiança no vosso trabalho. Às empresas, é o mais importante. Às mais ricas, é terem noção que são uma valência. 3 mil milhões de euros. E aos mais ricos de Portugal, 2,4 mil milhões de euros. É só isso. E portanto, isto são perdas do Estado. Confirmas? É uma redução de impostos que será compensada. Não, eu tenho uma pós-graduação. Pelo crescimento da economia... Tenho licenciatura e pós-graduação. 1,25 mil milhões. Verdade. Mas acabámos de ver que a economia mundial pode estar a ir para uma recessão. Portanto, ou seja, o primeiro item que se destina a recuperar uma parte do dinheiro que o Estado deixa de receber é uma fezada. Olha, e outra coisa que posso sempre fazer é ir acabar o mestrado, que também não me custa muito. É ir fazer um projeto ou uma tese, eventualmente. Porquê é que não emigro? Para quê? Vou emigrar para quê? Eu estou bem. Eu estou bem agora, porque é que raio haveria de emigrar? Agora estou eu bem. Se eu estiver assim a minha vida toda, estou ótimo. Nem preciso de ganhar mais. Ou emigrar para quê? Mas a minha vida está toda aqui. É um milagre. É evidente que o nosso programa tem... Não, deixei a tese pendurada. Fiquei com pós-graduação. Claro, então isto não é para valer. Mas o teu também. Segunda parte. Pode vai. Não. Os programas do livro, que aliás, como vimos agora, têm origem em receitas que existem e que podem ser canalizadas. Um imposto de sucessões. Em segunda parte. Que não existe. 2 funcionários públicos saem, só entra um. Sim. São polícias, são professores ou são apenas administrativos? Nas áreas administrativas. 1,5 mil milhões. Outra parte. A Organização do Estado vai poupar 1,5 mil milhões. Ou seja, são os clipes e as fotocópias. Não, ou então, não me vejo em migrar. Como Elon Musk teve. Elon Musk prometeu nos Estados Unidos que ia poupar 3 bilhões. Vai entregar 150 mil milhões. Ou seja, é 20 vezes menos. Mas vamos dizer que o plano do departamento Elon Musk da IEL tem um sucesso até maior do que o de Elon Musk. E não é... Para, Piti, eu não acho que a IEL perca muito com o Rui Rocha. Eu acho que o Rui Rocha é um gajo que é mais sério no debate, no sentido de explanar ideias. Ele prefere explanar ideias do que o confronto. Pá, quem é que eu acho que podia ser uma boa substituição? A pessoa que lá estava antes. Mas é um bocado complicado, man, sei lá. Não estou a ver o João Coutinho de Figueiredo a voltar. O Carlos Guimarães Pinto também é bom, claro que sim. Mas, pá, sei lá, man. Não é um hot take, man. Eu acho que não é um hot take. Eu acho que o Rocha é um excelente membro da IEL. Enquanto líder, não sei. 20 vezes menos é 10 vezes menos. Bem, é 150 milhões, é muito abaixo daquilo que é preciso recuperar. E depois é CP afuera, RTP afuera, Caixa Geral de Depósitos afuera, mas só as vendes uma vez. Porque não vais vender todos os anos e não vais recuperar este dinheiro. E, entretanto, é isto que me causa espanto. Qual é que é o problema de um português que foi resolvido com alguma destas coisas? Eu só ouço a Iniciativa Liberal falar de impostos e descer impostos, mas não há um buraco na rua que tenha sido tapado, não há uma carreira de autocarro a mais, não sou falar de ciência. Há crescimento económico. Que é aquilo que foi a carreira de autocarro a mais, ao falar de impostos e descer impostos, mas não há um buraco na rua que tenha sido tapado, não há uma carreira de autocarro a mais, não sou falar de ciência. Há crescimento económico. Não percebi aqui o ponto do Rui Tavares. Como assim? Espera lá. Estas coisas, eu só ouço a Iniciativa. Tanto. Qual é que é o problema de um português que foi resolvido com alguma destas coisas? Eu só ouço a Iniciativa Liberal falar de impostos e descer impostos, mas não há um buraco na rua que tenha sido tapado, não há uma carreira de autocarro a mais, não sou falar... Mas precisamente por isso é que é estranho. Tantos impostos e está tudo uma desgraça. É isso que é esquisito. O português queixa-se é disso. É que paga-se impostos e não se resolve nada. Há crescimento económico. Que é aquilo que vocês desprezam. Nem o problema da calvície, que era um que me interessava, mas aparentemente não é resolvido. Rui Rocha, para a resposta, deixa eu responder. Desprezam. Bom, sobre o programa... Boa brincadeira do Rui Rocha. Há uma questão que é fundamental relativamente a isso. Ou nós aceitamos que o país pode continuar estagnado, anos a fio, com as pessoas a viver em dificuldade, com crescimento económico anémico, ou mudamos esta realidade. E aquilo que nós propomos é que a despesa do Estado se controle em 1% ao ano
1% ao ano, para que as empresas sejam mais competitivas, para que se comece a resolver o problema da habitação e para que as famílias tenham mais dinheiro no bolso. E, portanto, pode haver quem não aceite isto, eu percebo isso, mas este é o plano claro, com contas certas da Iniciativa Liberal. Aqueles que não aceitam este plano terão que explicar às famílias portuguesas porque é que têm que continuar a cortar na sua vida, na sua atividade, na sua saúde, na educação dos seus filhos, para continuar a sustentar as ineficiências de um Estado que não está disposto para fazer aquilo que as famílias fizeram nos últimos anos, que é ajustar 1% ao ano da sua atividade. E será esse ajuste das medidas de eficiência da administração pública que determinará a forma como vai aliviar gradualmente os impostos? Porque aquilo que está a apresentar no programa não é para aplicação imediata. Exato. Pá, imaginem, aí ela aqui, se quisesse ser populista e se quisesse fazer uma campanha para cativar os portugueses, era logo meter billboards a dizer o Estado que aperta o cinto. É só isso. O Estado que aperta o cinto. Porque as pessoas... Isso ia comer o eleitorado que nem ginjas. Pá, é fazer cortes de eficiência. É assim tão descabido. Pá, as pessoas andaram a apertar o cinto durante anos. Basicamente a ter que poupar aqui e ali porque estávamos em crise. Pá, o Estado não pode apertar o cinto um bocadinho. Porra. Perdem os funcionários públicos. É pá. Também vos vou dizer que... Imaginem, há 4 ou 5 profissões basilares em Portugal. E depois há muito administrativo, malta, que eu também não percebo. Muita malta a trabalhar nos ministérios e o caraças, que pá, que não... Enfim, bem, olhem, é o que é. Se os serviços funcionassem bem, essa conversa... Exatamente isso. É um escalões de IRS. Mas há malta que também sabe que é funcionário público, também não se esforça muito. Atenção que eu acredito... Aliás, não acredito. Eu sei que há funcionários públicos que se esforçam imenso, é? Pá, sem tirar nem pôr. Agora, há muitos que também sabem que são funcionários públicos e que não têm que provar serviço. Então, olha, deixa andar. Um plano para 4 anos. Pá, é o típico coisa gradual. Portanto, vai levar anos. Naturalmente, é um plano de 4 anos, que é uma legislatura em que as coisas avançam de acordo com a recuperação que se faça e a ativação da atividade económica. Claro. Mas deixe-me dizer também já agora uma coisa, porque eu ouvi o Rui Tavares a falar de responsabilidade. E eu tenho também que chamar aqui... E aventureirismo. E eu tenho que chamar aqui também alguma nota de responsabilidade ao Rui Tavares, porque as pessoas, quando votam no LIVRE, pensam que está a votar num partido europeu, verde, progressista, mas quando o fazem, estão a entregar o seu voto ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Porquê? Porque o LIVRE votou 95% das propostas feitas pelo PCP e 99% das propostas do Bloco de Esquerda. Pois pá, aqui este é o ponto central. Isto é verdade. E eu já disse que o Rui Tavares... Pá, isto vai ser um problema do LIVRE. Então, isto é o mesmo problema que o PS do Pedro Nuno Santos tem. É que se estão a colar ao populismo da esquerda. Pá, e estão ali a fazer um sindicato dos partidos oprimidos que não faz sentido absolutamente nenhum. Têm ideias diferentes da esquerda tóxica, na minha opinião. E colam-se a eles, pá, e a aprovar tudo aquilo que eles sugerem. É parvo. Claramente, isso vai se refletir nas urnas, como é lógico. Uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou e que o LIVRE esta foi muito bem metida pelo Rui Rocha. Congelamento de rendas. Ora, isto é mais um ataque aos jovens deste país. É parvo, isso é parvo. O congelamento de rendas não funcionou. Não funcionou. E não funciona em lado nenhum. Porque retira as poucas casas que existem do mercado. Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do LIVRE. Portanto, é mais um ataque. E, portanto, o LIVRE, embora se apresente como moderado, está a algures entre a foice e o martelo. Bem, ao menos não estamos do lado da só acrescentar aqui uma dúvida, dou-lhe a oportunidade de responder. Mas olha, muito moderados os dois. Gostei. Rever as taxas de IRS para promover a progressividade fiscal, mas não diz como. Quer, portanto, pôr certos portugueses a pagar mais impostos ainda. Não. Nós queremos rever em baixa taxas de IRS que se apliquem à classe trabalhadora, que se apliquem à classe média, que se apliquem, por exemplo, aos trabalhadores independentes. É uma ideia concreta. Imagina, Randa, não será por capricho, imagina. Eles certamente têm diferenças ideológicas. Portanto, para mim, ver um partido que, neste caso, o Rui Tavares foi rápido a fazer logo um paralelismo do... do género, tipo, nós votamos igual ao LIVRE é igual ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Ou seja, reagiu
com algum desconforto, não é? Mas depois nas votações votam ao lado deles constantemente. Pá, tem que haver linhas ideológicas, porque é que votam sempre constantemente ao lado deles em tudo? Não haverá nada que não vá entrar nos conformes do LIVRE? E nisso não é só queremos. Será mais importante o LIVRE votar em todas as propostas de esquerda ou defender os seus interesses e os ideais do partido? Não sei, mano. Posso dar muito claramente medidas que o LIVRE já implementou, porque conseguimos pôr no Orçamento de Estado aquilo que todos os trabalhadores independentes sabem em Portugal, que é o inferno do IVA nos recibos verdes a cada 3 meses, que até aos 15 mil euros, ou seja, que precisamente aqueles que têm desses rendimentos 1.000 euros por mês, que não tenham que se preocupar com o IVA. E também, falando de IVA, mas IVA no consumo, não é uma promessa, mas evidentemente é algo para que queremos olhar se o crescimento económico o permitir, é que ninguém fala de baixar o IVA. Porque é que em Portugal se paga 23% quando em Espanha se paga 21%? Devemos olhar para o IVA, nomeadamente nos bens de consumo essencial, e aí sim há cortes de impostos a fazer. Mas aquilo que nós temos que... Não há um programa, nem há uma quantificação, não é? É que a Iniciativa Liberal é criticada porque apresenta um plano claro e contas claras. O Rui Tavares não tem um plano nem de descida de IVA, nem de descida de IRS. Nós já vimos o filme de um primeiro-ministro, José Sócrates, que gastou a sua almofada antes de uma crise global financeira. Agora estamos a ver Luís Montenegro, que também gastou, e nomeadamente com os mais ricos, a almofada antes de uma crise global. E a Iniciativa Liberal, a única diferença é que continuaria a gastá-la depois dessa crise global. Aquilo que o LIVRE defende é uma coisa muito clara, para a qual vos desafiámos e que vocês não acompanharam. Vamos estar sempre a antecipar a crise. De equidade e investimento, todos os anos discutido no primeiro semestre no Parlamento, à vista de toda a gente, para que nenhum primeiro-ministro, seja ele de que partido seja, gaste o superávit sem isso ser contratualizado com o próprio Parlamento e o próprio país. Uma parte para pagar dívida pública, uma parte para fazer investimento no futuro, outra parte para acorrer à emergência social. O país não está para aventuras. Nós já as vivemos antes. O que as pessoas querem é que nós nos mantenhamos sem procedimentos por déficit excessivo dentro da área do euro, que nós possamos acorrer àquela falta de investimento que durante 2 décadas praticamente tivemos e que ali onde nós podemos, tenhamos novas políticas públicas que ajudem as famílias mais pobres. Mas não há um programa, não há números. Quer rebater algum ponto? Não, eu saliento é só este ponto, é que o LIVRE tem uma intenção, aparentemente, de algum desagravamento do IRS, tem uma intenção de alguma descida do IVA, mas não apresenta números, não apresenta dados. E, portanto, de facto, há aqui uma forma diferente de fazer política na transparência dos dados. É que é preciso esperar pelos dados da macroeconomia antes de poder descer o IVA. Nós não podemos prometer às pessoas e depois dizer, olha, afinal, não dá porque houve uma recessão. Mas então, é nisso que há uma diferença entre os a classe média que se lixe. A classe média que vai bancar isso tudo. Olha, André. O Serrismo diz que é o costume. E depois logo se vê como é que vai ser. A classe média banca isso tudo. Uma questão de estratégia económica. Como sempre. O Rui Tavares admite, não sabemos em que dimensão, uma descida do IVA. E nós queremos descer o IVA da construção. Não acompanhamos a descida do IVA dos produtos alimentares, não porque não entendamos que isso era bom, nós gostamos de descer impostos, mas precisamente... Em Portugal, tu seres classe média é literalmente a pior coisa que te pode acontecer. Se fores pobre, se fores classe baixa, recebes montes de apoios e apoiozinhos e aqui. Se fores classe alta, vives na maior, também tens as tuas formas de fugir ao fisco, não é? E está tudo bem. Se fores classe média, levas com a merda das cenas todas e pagas os impostos todos para bancar estas aventuras todas desta malta toda. Por esse sentido de responsabilidade que queremos ter, não podemos descer todos os impostos e parece-nos que a estratégia económica aconselha a que o façamos nas áreas que produzem riqueza, ou seja, no trabalho, aliviando as pessoas no IRS, e nas empresas para as tornar competitivas e cativar investimento estrangeiro para que tenhamos crescimento económico do IRC e com isso mais salário. Mas o IRC é mesmo o problema. Mas deixa-me só falar uma questão de IVA. Porque a IEL confia que a descida de IRC permitirá libertar as empresas e pagar mais. Sim. Mas a crítica que é feita é que, de facto, 0,2% das maiores empresas em Portugal pagam mais de 40%. Mas, deixa-me só falar... O IRC é mesmo o problema? Já lá vou. Deixa-me só terminar para falar do IVA da construção. E eu hoje trouxe aqui isto que estão aqui a ver. Isto é o problema da construção em Portugal. Porque é que nós queremos baixar o IVA da construção e queremos licenciamentos muito mais rápidos? Isto aqui é dinheiro, é o que custa. Esta pessoa ter uma licença para construir a casa, não é construí-la. Custou 7.000 euros, isto custa tempo, são meses e meses, e isto custa casas, que são casas que estão no papel, meses a fio e que podiam começar a ser construídas muito mais cedo para resolver o problema da habitação. É por isso que nós apostamos claramente na descida do IVA da construção e apostamos claramente na simplificação dos processos, porque os portugueses... Porra.
precisam de mais casas. No que diz respeito ao IRC... Olha, estou farto de ver anúncios do Gato Preto dos sofás. Eu não recomendo comprar, porque eu comprei o meu sofá no Gato Preto há 2 semanas e agora estou a perceber que vou recebê-lo daqui a 1 mês. Ok? Portanto, cuidado. Se for comprar agora um sofá no Gato Preto, tenham cuidado que o vosso sofá só deve chegar daqui a 45 dias. Temos uma luta tremenda de desígnio para esta legislatura. E eu espero que eles me mandem. Espero que o veja eventualmente. Viver com salários de 1.000 euros. Isso significa que temos que fazer tudo o que for possível para atrair investimento estrangeiro. Nós temos uma economia de baixo valor acrescentado. Nós temos empresas pequenas, médias, que precisam de crescer. Yeah. A produtividade portuguesa tem caído, não tem acompanhado a evolução que nós devíamos. E isto é a única maneira de nós dizermos aos portugueses, aos jovens, até àqueles que querem acabar com o IRS jovem, de dizer: há possibilidade de continuar em Portugal de forma sustentada, com crescimento económico, com condições de vida. Se o país não crescer nos próximos 4 anos, nós estamos a condicionar uma geração inteira. Por isso, sim, o IRC deve ser baixado para termos mais competitividade na nossa economia. Mas as projeções para os aumentos salariais em 2025 no privado são moderadas, é de 4,1%. Portanto, se as maiores empresas já estão a lucrar sem grandes mexidas no IRC, mas os salários... Mas sim, o custo de produção provavelmente. João, eu mudaria drasticamente a situação. Essa pergunta que vem recorrentemente sobre mas são poucas empresas, temos poucas grandes empresas, pois o problema é precisamente esse. Nós queremos que haja muitas grandes empresas, que as pequenas sejam médias, que as médias sejam grandes, que as grandes sejam multinacionais e que as grandes venham para Portugal. Queremos muito mais empresas a pagar IRC, mas sobretudo porque isso significa que pagarão muito melhores salários. Deixe-me lançar uma última questão, será a última para si, a palavra final é de Rui Tavares. Se Luís Montenegro vier a ganhar e voltar a ser viabilizado pelo PS, ficaria arrependido de não ter proposto ir a eleições com a AD para poder vir a integrar o governo? Não há nenhuma decisão que eu tenha tomado neste processo mais recente que eu tenha qualquer tipo de dúvida que foi a decisão certa. Foi a decisão certa estar ao lado dos portugueses e dos interesses dos portugueses, quando, apesar das críticas que fizemos, eu tenho que afirmar publicamente que a condução do processo que levou a eleições foi uma irresponsabilidade de Luís Montenegro, mas eu não trocaria nenhuma das decisões que tomei. A primeira, votar a favor da moção de confiança, porque os portugueses não queriam que houvesse uma crise política, com boas razões. Vivemos uma crise internacional que justificaria, até porque havia uma comissão parlamentar de inquérito para analisar as questões, que o governo continuasse e depois lhe fossem assacadas as responsabilidades que lhe coubessem. E nunca, jamais em tempo algum, eu ponho em causa que fiz uma decisão correta, porque o espaço das ideias liberais, do crescimento económico, do desenvolvimento do país, precisa de uma afirmação, e só com a iniciativa liberal é que essa afirmação acontece. Rui Tavares criticou esta semana o líder do PS pelo apelo ao voto público que este já está a fazer, e questionou mesmo se Pedro Nuno Santos quer realmente ser Primeiro-Ministro. Isto é porque o Rui Tavares quer muito ser Vice-Primeiro-Ministro? Não, é porque nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências. E, evidentemente, com o LIVRE, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da Luís Montenegro tem que entregar uma gestão profissional independente. Pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas. Os ministros e ministras, em nosso entender, devem ter uma audição parlamentar antes de assumir funções, porque é aí que se apanham os conflitos de interesse. Ou seja, nós não queremos um discurso populista anticorrupção, nós queremos medidas claras, que são aquelas que nos países que melhor combatem a corrupção deram resultado. E nós o que queremos é uma política pluralista com base na experiência e no facto. Há uma coisa que há bocadinho o Rui dizia que era a única maneira de mas usar também nisto tem takes da diminuição do IRC. Foi essa a expressão utilizada. Bem, o Banco de Portugal não concorda, a teoria económica não concorda. Há muitas maneiras de aumentar a produtividade. O LIVRE propõe a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, de um Centro Nacional de Transferência de Conhecimento, da criação de novas empresas por jovens, por trabalhadores independentes, que sejam fáceis de criar, que sejam cooperativas, que tenham possibilidade de ter autogestão e novos métodos. Nós defendemos que com um governo no qual o LIVRE participe, ou que seja determinado pelas maiorias que o LIVRE tem, o SNS não é para ser privatizado, não se resolve nada privatizando a RTP, nem a Caixa Geral de Depósitos, não admitimos nenhuma espécie de diminuição de apoio à Ucrânia, e a Palestina ter a sua independência reconhecida nos primeiros dias de um governo em que o LIVRE esteja. Isto significa dizer claramente ao que se vai antes de apoiar um governo. Rui Tavares, Rui Rocha, obrigado. Boa noite. Ok, bom em ele. Bom em ele. E bom debate. Os debates regressam à TVI e à CNN de Portugal. A meu ver, foi fácil perceber quem ganhou este debate. Obviamente ganhou o Rui.